Warjen Yujin Ujan San Pimage Sadung Pola Yatsen Shugi Nyudrung Yu Pimajung Enji Sudran Kodo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudan Rupchi Jinji Lachir Jesu So Guru Pema Si Je Hum Om Warjen Yujin Mujang San Pema Ge Salong Pola Yat Sen Shugi Nyon Rum Ye Pema Jun Me Je Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je 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 Sudadru Chi Jinji Lam Chir Je Su So Guru Pema Si Je Hum Om Warjen Yujin Ujam San Pema Ge Sadong Pola Yatsen Shugi Nyudrum Ye Pema Jung Je Sudrang Kordo Kadro Mampe Kor Je 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 Sudadrup Che Jinji Lap Chir Je Su So Guru Pema Si Je Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chubardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chubardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinche Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Chubardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Pinche Sanje Drupasho. Então, semana passada a gente não se encontrou para estudar, né? Mas a gente está dentro de um capítulo maior em que, na verdade, a gente está começando a olhar como que a gente pode encarar, se relacionar com o que a gente vai definir como trabalho na nossa vida, seja a nossa profissão, seja aquilo que a gente faz para obter o sustento, seja as atividades cotidianas que a gente vai fazer, de lavar roupa, lavar louça e assim por diante, né? Tudo aquilo que a gente considerar como trabalho. Ele não vai aqui estreitar a definição. Muitos textos budistas fazem isso. Eu acho isso muito legal, porque é como se eles, num certo sentido, no início, eles convidassem a gente a tomar a própria definição que a gente já carrega internamente quando a gente vai pensar sobre esses temas, né? Então, por exemplo, ao invés de tentar fazer com que a gente imagine uma categoria, uma definição conceitual do que é trabalho, que a gente poderia facilmente entrar nisso, é como se nesse momento ele estivesse convidando a gente a olhar como que cada um de nós já lida, cada um à sua forma, com isso que a gente vai vir, enfim, a chamar de trabalho, né? Então a gente está dentro dessa grande área, né? Como que a gente associa a prática do Dharma, da meditação, como que a gente, mais do que isso, como é que a gente torna o que a gente considera o nosso trabalho como a base da nossa prática. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre desfalcado, imaginando que o período do trabalho é alguma coisa que compete com a prática. Aí eu preciso terminar esse trabalho para então eu poder fazer a minha prática. Isso nunca funciona, né? Então aqui Trungpa, ele fica justamente borrando
a fronteira que a gente mesmo constrói. Então, o que que interromperia a sensação de prática quando eu imagino que eu começo um trabalho? É porque eu não estou com as pernas cruzadas? É porque eu estou me relacionando com pessoas? É porque eu estou planejando coisas? O que que tira a sensação de que uma prática poderia existir ali dentro? Será que é porque eu acho que aquilo é mundano demais, é samsara demais, para que eu possa chamar aquilo de prática? Então o Trungpa ele vai convidando a gente a borrar essas sensações de fronteiras que a gente muitas vezes nem percebe que constrói, né? Então ele vai alargando, né? Ele vai como que expandindo a sensação interna de prática que a gente carrega, para que a gente possa carregar isso incessantemente. Então, a gente parou, para quem tem o texto em português, a gente parou na página 70. E nesse ponto, ele está fazendo uma leitura muito interessante, que é uma mistura de crítica social, que a gente já conhece, que a gente vai associar à sociedade contemporânea de ser consumista, de ser uma sociedade capitalista e extremamente voltada para uma visão materialista das coisas, né? Só que o Trungpa está jogando luz aqui para um ponto muito importante, que ele vai dizer que o que torna, no sentido profundo, algo materialista, não é o fato que a gente cruzou a porta giratória do shopping ou que a gente passou o cartão de crédito, então aquilo está inevitavelmente ligado ao materialismo. Mas o materialismo é uma forma de se relacionar. Ele vai falar do materialismo psicológico. Então isso é muito legal, porque ele vai tirar o peso das coisas serem samsara nelas mesmas, ou da sociedade ser materialista nela mesma, e da vida aparentemente ser materialista. Ele vai tirar a força disso, como se isso tivesse dentro das pessoas e das situações, e isso está numa posição da mente, está numa forma de se relacionar, que ele vai chamar de materialismo sutil, né, o materialismo psicológico. Isso é uma contribuição ótima, porque boa parte das críticas que a gente vai fazer, elas estão muito fundadas exclusivamente num aspecto grosseiro, do que a gente vai chamar de materialismo, capitalismo, assim por diante, é uma forma de viver a vida nos dias de hoje, né? Então ele vai convidar a gente a olhar para como que essa sensação materialista, ela na verdade, a base dela é uma posição sutil de mente, que mais atrás ainda, nesse mesmo capítulo, né, que é muito interessante, ele vai associar aos 3 animais, ao galo, ao javali e à cobra, né? Então é muito legal, porque é como se fosse uma visão budista do materialismo, que é uma ideologia, a gente pode dizer assim, vigente nos dias de hoje, mas ele vai olhar isso a partir dos 3 animais. É uma contribuição muito rica, assim, do budismo para esse assunto, né, para esse tema. Porque a gênese do samsara, no certo sentido, é a gênese do materialismo, né? Então ele vai olhar dessa forma. Então a gente parou mais ou menos num ponto em que ele estava conversando sobre isso, né? Aí quando a gente começa a olhar para esse materialismo sutil, pode ser que a gente fique desesperançoso, no sentido de que a gente não vê saída, porque enfim, os 3 animais é tudo o que a gente sabe fazer. A gente não saberia se relacionar com as coisas se não fosse com uma certa avidez, com um certo gosto ou não gosto, e sem uma sensação de um jogo. Mesmo que a gente imagine que não está jogando, pode ser que a gente, lá pelas tantas, pare um pouquinho e vê que tem uma expectativazinha muito sutil, escondida não sei aonde. Então aqui o Trungpa ele vai falar de um jeito muito interessante como que a gente pode ver além, né? Então, o início da página 70, ele diz assim: de qualquer modo, mesmo no nível de maior intensidade desse materialismo psicológico, que a gente pode então ficar preso a ele, né, ou imaginar que não tem saída,
A nossa inteligência primordial não cessa, e ela não cede. Isso aqui é bonito, isso aqui é muito ensinamento do Lama Santen, né. Mesmo no meio da confusão, a inteligência primordial ela não cessa, ela não cede. Então isso aqui uma constatação que mesmo as realidades sutis que a gente constrói, elas ainda que elas passem, a base que dá origem a elas não cessa. Isso aqui é sempre bom a gente lembrar, porque é uma confiança de que a gente tem a mente vai girar, as coisas passam, né. Ela não cede, tem algo mais atrás ainda. Quando a gente começa a contemplar isso, finalmente, ele diz, nós começamos a achar que tem alguma coisa errada com o materialismo. E isso está acontecendo agora no mundo ocidental. Nós estamos procurando algo além da nossa visão materialista no mundo, que é o fato de surgir cada vez mais interesse, né, por tentar ver além do sentido comum da vida. As pessoas começam a se interessar por meditação, as pessoas começam a se interessar por terapias múltiplas, começam a se interessar por filosofias diferentes. Os próprios povos indígenas talvez nunca ganharam tanta mídia quanto nos últimos anos, né? Então, a visão materialista vai dando sinais de que ela é completamente insustentável e outras formas de ver a realidade, ver a vida, pensar a vida, começam então a aparecer, começam a ser buscadas, né? Então começa a surgir esse interesse por procurar algo além da nossa visão materialista do mundo. O peso e o congestionamento que todos nós sentimos automaticamente trazem consigo a dúvida. A dúvida estimula as pessoas a procurarem mais além desse peso. E elas começam a descobrir algo mais além do pensamento materialista. Que na linguagem que o Lama Santen traz, isso aqui é como se fosse a transição do bloco zero para o bloco 1, né? Então no bloco zero, a gente começa a questionar, ou a pelo menos duvidar, mas será que é só isso então que acontece na vida, né? Será que é a sensação de normose, a sensação de bolha? Bom, mas eu estou numa bolha, eu vou para outra e é só isso? Então, em algum momento começa a surgir uma coceira, que a gente começa a tentar investigar o que que é aquilo. Mas vejam que interessante a visão que o Trump oferece. Ele diz assim: isso está acontecendo agora, isso aqui era nos anos 70, então ele já percebia isso na sociedade, no caso americana, na época, né? Mas veja um problema que acontece. O resultado é que as pessoas tendem a condenar esse mundo como sendo um fracasso completo, como sendo completamente mal. Isso pode acontecer, né? A gente condenar simplesmente a estrutura externa que a gente reconhece como sendo inerentemente desastrosa, horrível, e aí a gente fica sem saída, porque se a única saída for lutar infinitamente, a gente não sai muito do lugar. Então ele vai dizer aqui, as pessoas exageram, porque a natureza búdica, ou a inteligência espiritual, ela progride ao longo de todo o caminho. Ela nunca irá embora, ela nunca nos abandonará, ela nunca irá se exaurir ou ceder. Sempre que encontramos algo que parece uma resposta, em seguida, automaticamente, a nossa inteligência funciona e vê que essa resposta não é a resposta verdadeira, o que significa que nós encontramos a resposta sob a forma de uma pergunta, que é uma pergunta que a gente não necessariamente tem consciência dela, mas essa pergunta é como se fosse um motorzinho que nos faz seguir querendo entender melhor como é que as coisas funcionam, como é que a mente, as emoções, como é que a felicidade parece que
Pronto. Pequeno acidente com a internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Joia, obrigado. Eu liguei o 4G, agora não tem como cair. Então, gente, eu não sei até onde é que vocês pegaram, né? Porque eu travei aqui e segui falando sozinho um tempo. Mas eu acho que essa parte aqui, né? Que as pessoas tendem a condenar esse mundo como sendo um fracasso completo, como completamente mal. Acho que essa parte eu não tinha caído ainda, né? Tá. Então tá bom. Então essa parte aqui a gente viu. Então isso aqui é como se fosse uma crítica que ele faz da própria forma como a gente pode começar a criticar as coisas, né? Porque a gente externaliza o diagnóstico e a gente não consegue ver uma saída ali dentro. Então o Trumpa vai dizer, ainda que isso pareça ser assim, a natureza primordial nunca vai embora, né? Então ele diz aqui, as pessoas podem exagerar um pouco, porque a natureza búdica, a inteligência espiritual, ela progride ao longo de todo o caminho. Ela nunca irá embora, ela nunca nos abandonará, ela nunca irá se exaurir ou ceder. Sempre que nós encontramos algo que parece uma resposta, em seguida, automaticamente, a nossa inteligência funciona e vê que essa resposta não é não é a resposta verdadeira. O que significa que nós encontramos a resposta sob a forma de uma pergunta. Então, acho que é uma forma interessante de falar sobre como que a gente vai se movendo no fundo sempre a partir de questionamentos, né? Por que que a felicidade parece que não chega? Por que que eu me enganei aqui? Por que que as coisas parecem... Por que que as coisas me enganam? Por que que as coisas parecem reais? Eu ouço que elas são vacuidade, mas eu não vejo. É como se fosse essa pulga que vai coçando por dentro da gente, nos movendo, ela vai nos empurrando por dentro do caminho, né? E aí as respostas que a gente vai encontrando, elas vão perdendo a validade com o tempo, porque a gente vai transmigrando e a gente vai, cada transmigração que a gente faz, a gente tem umas respostas que depois elas parecem que ficam meio velhas, né? E aí a gente vai precisar de perguntas novas. Só que não é alguma coisa que a gente tem muita consciência ou que a gente fica fazendo um cálculo. É como se fosse a constatação do jeito como as coisas vão funcionando. Isso que ele está dizendo, né? Então, isso que ele vai dizer. Tudo desaba. Semelhantemente, a vida continua. A consciência continua. Isso lembra muito a forma como o Lama também gosta de abordar, né? Porque mesmo quando parece que está tudo perdido, tem uma consciência que está se dando conta que está tudo perdido. Tem alguma coisa ali que vai seguir quando parece referindo à reencarnação propriamente dita. Nascimento físico e morte. O renascimento, ele acontece a cada momento. A cada momento você morre, a cada momento você renasce. É quase zen dizer isso, né? Nascimento e morte ocorrem o tempo todo, sem cessar. Portanto, enquanto existir consciência que morre e dá vida ao momento seguinte, haverá reencarnação contínua, haverá um renascimento contínuo. O momento seguinte depende do estado de consciência do momento atual. Então, ele será semelhante a este. Isso aqui é muito interessante, porque sempre que a gente ficar planejando uma transmigração, é bom a gente se lembrar dessa frase aqui, porque o momento seguinte, ele não vai ser tão diferente assim do momento atual, o momento que gerou ele. A gente chegar lá, aquilo não vai ser tão promissor quanto parece. Isso é muito interessante. Então, o momento seguinte depende do momento atual de consciência, né? Então, ele vai ser mais ou menos parecido.
O momento seguinte depende da qualidade negativa ou positiva do momento atual. Essa qualidade, ela se perpetua no momento seguinte. Os minutos, os segundos da hora também são minutos e segundos, tanto do dia como da noite. Por isso que se dá tanta ênfase ao aspecto da motivação, né? Porque a motivação é o que vai continuar. As ações mudam, mas a motivação ela vai seguir, né? Então eles botam muita ênfase nisso. As ações vão trocando, a realidade vai mudando, mas o fio que vai junto é a motivação. E aqui ele faz uma discussãozinha que eu acho que o pessoal era bastante cético lá naquela época, né? Ele diz assim: você talvez não se lembre da sua vida passada. Não há nada em especial que aprove a sua vida passada ou refute. Contudo, você não pode parar sua consciência. Você não pode matar sua consciência ou anular sua consciência do momento. Ela existe o tempo todo. Ele vai contar uma história que eu achei interessante, porque como se fosse uma história um pouco espírita, né? Ainda mais na Inglaterra. Então é um fenômeno um pouco estranho, né? Ele diz assim: muitas pessoas comuns tiveram experiências que julgam confirmar a existência da reencarnação. Na Inglaterra, eu conheci uma família católica cuja filha morreu num acidente. Anos depois, eles tiveram outra filha. Aí, certo dia, a segunda filha estava atravessando a estrada com o seu pai e subitamente disse: não quero atravessar essa estrada. Foi aqui que o acidente aconteceu na última vez, não é, papai? E de fato, foi lá que o acidente tinha conhecido. Coisas semelhantes ocorreram com muita gente, mas eu não quero especular sobre o assunto ou tentar fazer com que as pessoas acreditem nisso. O importante é que a consciência continua o tempo todo. Ela não pode ser destruída. Quer estejamos adormecidos ou inconscientes, a consciência persiste o tempo todo. Então, dentro dos 6 reinos, a consciência ela segue. Vida e morte, a consciência segue. Todas as visões do bardo, as reencarnações que a gente vai tendo, a consciência segue. Essa consciência é a base da prática. Então, uma vez que ele encontra isso, como é que a gente trabalha essa dimensão? Se nós tivermos uma certa sensação de espaço vazio e de abertura, haverá algo com que trabalhar. Vazio aqui não é de ausência de sentido, mas é de abertura mesmo. Ter espaço. Então, isso aqui é uma pergunta para a gente se fazer. Por exemplo, se tem uma região kármica que a gente sente, bom, aquilo não tem como, aquilo é assim, não tem o que fazer. Provavelmente a gente não está vendo espaço ali dentro, né? A gente não está vendo abertura. É como se fosse um local claustrofóbico. Então, a gente não vai conseguir trabalhar aquela região. Ele coloca uma condição interessante aqui, ou seja, uma flexibilidade, né? É a gente encontrar, a gente reconhecer que tem espaço. Esse espaço pode ser a gente ceder, a gente mudar a nossa visão sobre aquele assunto. Tem espaço. Aí é possível trabalhar. Mas se o nosso diagnóstico, a nossa constatação, ela for no sentido de que está tudo já, então, desse jeito e assim, aí não vai ter muito o que fazer, né? Então é como encontrar espaço, como reconhecer esse espaço, como a gente encontrar alguém, como é que a gente ajuda o outro a ver que tem espaço ali dentro. Aí vai conseguir trabalhar. É um pouco proporcional, né? O tanto de espaço que a gente sente que tem ali, com o tanto que vai ser possível praticar ali dentro. Aí o Trungpa dá um conselho. Não é muito difícil encontrar esse sentido de espaço. Requer apenas um salto no espaço vazio, sem nos questionarmos ou censurarmos. Essa sensação de espaço vazio, ela pode ser desagradável para início de conversa, mas simplesmente salte para dentro dele e verá o que acontece. Na meditação, em especial,
nos fornece a inspiração para nos relacionarmos com a amplitude da vida. Para começar, isso provém de trabalharmos com os nossos pensamentos. Na sua prática de meditação, você pode descobrir que os pensamentos estão o tempo todo passando, apressados pela sua mente. Se você os vir apenas como pensamentos, em vez de se concentrar no assunto do seu pensamento, haverá mais espaço. Então aqui uma outra dica que ele dá específica para a prática, né, que é muito boa. Da história, a gente não vai encontrar muita saída, né? Para não dizer que a gente não vai encontrar saída, porque dentro da história tem certo, tem errado, tem justo, tem injusto. Aí o espaço ele não vai aparecer. Mas se pelo menos nesse momento a gente conseguir manter um, um processo mais impessoal, aí vai ter mais espaço. Quando você pensa nos seus pensamentos puramente como um processo de pensar, em vez de focar no conteúdo dos pensamentos, isso faz com que a sua atitude com respeito aos pensamentos seja muito impessoal. Aí, aqui é como se fosse um local em que a gente se familiariza um pouco com isso, para que dentro da vida isso comece a transbordar. E isso comece a encontrar espaço para acontecer no meio do movimento. Aqui é como se ele estivesse falando disso numa condição de quietude, né, da própria prática. Mas aqui é o local que a gente vai treinar isso, para que em meio depois ao movimento isso possa transbordar e acontecer também. Aí ele diz assim: se você observasse uma nuvem e visse dentro dela os seus amigos, os seus parentes perambulando, imediatamente você se ligaria a essas pessoas, identificaria todas por seus nomes e se fixaria nelas, independentemente da nuvem. Então, você acabaria envolvido por todas essas coisas e tudo ficaria muito congestionado. Mas se você simplesmente notasse as pessoas, sem tentar se identificar com elas, o resultado seria mais impessoal. Ocorre o mesmo com seus pensamentos. Então ele termina essa parte com uma instrução de meditação. Bastante direta, né? Bastante prática. Tendo dito isso, ele vai mudar um pouco de assunto. Porque agora, tendo feito isso, que parece que é algo específico da prática, ele vai agora retornar para a contemplação do processo do trabalho, né? Então é como se ele estivesse olhando uma coisa muito específica da meditação. Agora, então, ele vai então voltar a conversar sobre o tema do trabalho, que é o tema base que a gente está fazendo. Mas é muito interessante, porque, por exemplo, esse roteiro de prática que ele ofereceu aqui, ele é um roteiro de prática que, curiosamente, tem tudo a ver com a forma como a gente poderia relacionar com o trabalho. Embora pareça que não tem nada a ver, é justamente uma das práticas que ajuda, porque é uma forma de se relacionar de uma forma mais impessoal com o meu trabalho, com as minhas coisas e com as pessoas que trabalham comigo e com as coisas que eu tenho que entregar, né? É uma coisa que vai ficando excessivamente pessoal, excessivamente identificado, e aí a gente vai ficando asfixiado ali dentro, porque não vai tendo espaço. Não tem espaço. Então aqui é como criar espaço na forma que a gente olha para o trabalho, por exemplo, né? O que ele está tentando convidar a gente a fazer. Como encontrar espaço ali dentro. Aí o Trungpa, ele diz assim, imagina, isso aqui era nos anos 70, né? Ele diz, na nossa abordagem moderna do trabalho, eu penso que nós usamos demasiados aparelhos automáticos, o que torna mais difícil apreciar o espaço. Aí ele diz, vou contar uma história. Certa vez, quando eu vivia na Escócia, alguns de nós estávamos tentando tirar a pintura velha de uma parede. Usávamos raspadeiras manuais para remover a pintura e vínhamos conseguindo um bom progresso.
A famosa espátula, eu imagino, né? Que fica esfregando ali até aquilo sair, né? Enfim, Brasil também. Só que tinha uma pessoa conosco que não gostava muito de fazer esse tipo de trabalho. Não obstante, eu tinha pedido a ela que nos ajudasse e ela se juntou a nós. Só que depois de cerca de meia hora, essa pessoa disse: Olha, vamos comprar uma ferramenta elétrica para fazer isso mais depressa. Então tá, então nós compramos uma e tentamos usá-la. Mas ele disse que alguma coisa estava errada com a lixa e nos convenceu a comprar uma mais grossa. Foi o que fizemos. Mas o que aconteceu foi que deixamos a parede com a superfície cheia de cavidades. Estragou tudo. Assim, às vezes, nós pomos tudo a perder por usar aparelhos demais. Isso aqui é muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente vai tendo mais e mais dispositivos, só que a gente vai ficando mais ansiosos com eles, né? Nós vamos ficando mais ansiosos. Aquilo aparentemente era só para facilitar a vida, mas aquilo vai tornando a gente um pouco nervoso, né, com aquilo. É muito interessante como que o Sansara se infiltra por dentro das facilidades e daquilo que seria espontaneamente para o bem. Tem um Sansara escondido ali por dentro, né? Então ele está olhando aqui para uma reação, como é que a mente se comporta diante desses dispositivos, né? Ele está olhando isso. Ele diz assim: por isso eu sugiro nós cultivarmos o estilo camponês de apenas trabalhar, sem nos preocuparmos se nós estamos indo bem ou não. Porque a gente perde muito tempo, né? Será que tá ficando bom? Será que vão gostar? E aí aquilo tem uma coisa de autorreferência que a gente estaciona ali dentro, né? Se nós pensarmos unicamente em terminar uma tarefa, nós não seremos verdadeiramente bons trabalhadores. Nós só seremos bons trabalhadores se nós gostarmos do processo. Eu não diria, Trungpa Rinpoche fala, né, que a sociedade humana está em decadência. Mas os seres humanos, eles estão criando cada vez mais substitutos para todo tipo de coisas reais. Imagina se ele tivesse conhecido a internet, né? O que ele não ia dizer disso, né? Os instrumentos que os seres humanos têm criado podem ser avassaladores. Eles ficam cada vez maiores, até que você finalmente se vê numa casa cheia de dispositivos gigantescos. Eu acho que isso aqui era uma coisa dos anos 70, que eles imaginavam que aquilo ia ficar sempre maior, né? As máquinas mais potentes, elas naturalmente eram maiores, né? Enquanto que aconteceu foi que aquilo foi ficando minúsculo, né? Era uma coisa impensável, eu acho, um celular, por exemplo, né? Eles eram todos muito grandes, né? Mas o raciocínio dele é perfeito, é isso mesmo. Todas as fábricas, as maquinarias, elas devem ter partido de utensílios muito simples. Uma foice, uma faca, uma colher, talvez também alguns pauzinhos. Agora, ao invés de usar coisas simples, nós usamos equipamentos complexos, gigantescos. E ao invés de usarmos utensílios, os utensílios estão nos usando. Porque a gente fica amarrado a funcionar a partir do utensílio. Aí se a gente não tem utensílio, a gente não sabe se mover. A gente não sabe o que fazer, né? Então a gente fica amarrado, completamente amarrado. É muito doido, porque tinha uma época que qualquer caixinha de ferramenta com um arame, com uma coisa, a gente resolvia um monte de coisa. Agora tem tanto dispositivo eletrônico que não dá muito o que fazer ali. Já não sabe muito por onde começar, e aí tem uma placa-mãe que vem, tu não sabe de onde. Tá ficando muito difícil, né?
mas até pouco tempo atrás, as coisas menos eletrônicas era mais fácil, né, de se movimentar, né? Só que acontece, a gente começa a pensar isso, parece que a gente precisa voltar para uma idade da pedra, que o Trumpa vai dizer que é muito boa, né? A gente também evitar isso, né? Se a gente reconhecer, por outro lado, o valor, porque senão a gente nem estaria aqui se conversando agora e se vendo, né? É sempre um paradoxo, né? Então o Trumpa diz, porém, então ele termina essa frase dizendo, eu acho que nós não estamos captando o essencial, temos que voltar à simplicidade. Porém, ele diz, se você tentasse voltar no tempo e imitar a vida da Idade da Pedra, isso não sanaria o problema de jeito nenhum. Porque então, levar uma vida da Idade da Pedra tornar-se-ia uma nova forma de luxo e elegância que precisaria ser superada. Porque o aspecto de Sansara está tão arraigado em nós que daqui a pouco aquilo vira manchete. A pessoa passou não sei quanto tempo sem comprar uma roupa nova. A pessoa passou tanto tempo sem usar cartão de crédito, e plantando a sua comida, e isso e aquilo. E aquilo pode ser então que se torne um novo estilo de vida. A gente rapidamente reconstrói um Sansara a partir daquilo, né? Então ele está olhando isso. Em vez disso, o que a gente tem que fazer? Temos que encarar a situação que nós temos e tentar desenvolver a qualidade camponesa no meio do trabalho com todas essas máquinas. Eu acho linda essa expressão, qualidade camponesa. A meditação é 100% isso, né? É a gente estar ali parado, lidando com as emoções, com os pensamentos, sem ter como automatizar aquilo. A gente não tem como automatizar a meditação, os pensamentos, as imagens que surgem, como que a gente vai lidar com elas. Então é um processo artesanal, a meditação totalmente artesanal, né? A gente vai lidando com as coisas, vai aprendendo a lidar com elas, vai vendo o tempo delas, a duração delas, a gente vai ultrapassando elas. Mas é um processo, tem esse cultivo, né? Que ele usa essa expressão, um outro trecho aqui do texto, ele usa a expressão minto. Isso é o Muso Soseki, né? No Diálogos de um Sonho, ele usa essa expressão cultivo. Então ele substitui a palavra prática por cultivo. Então é muito bonito, porque é muito próximo também dessa inteligência camponesa que ele traz, né? A gente está cultivando uma vida mais equilibrada, a gente está cultivando uma capacidade de lidar com as emoções, a gente está cultivando uma forma de gerar liberdade, a gente está cultivando coisas, né? Então, a abordagem aqui que ele traz de uma qualidade camponesa no meio do mundo. Então, Muso Soseki diz a mesma coisa com outras palavras, quando ele substitui a palavra prática, que pode, às vezes, vir para dentro de nós como alguma coisa que eu preciso fazer e eu saio meio fordista, então, fazendo aquilo, e ele retorna para uma noção que é muito mais ampla e cuidadosa, que ele vai chamar de cultivo. Então, ele vai usar a expressão em japonês que no Zen, eles vão usar muito mais, pelo menos naquela época, né, a noção de cultivo para dentro da prática espiritual, que é uma forma que ela é muito mais cuidadosa, né, muito mais rica. Então, a gente tem que desenvolver a qualidade camponesa no meio do trabalho com todas essas máquinas, né? Não é viver sem luz, mas é desenvolver uma qualidade camponesa no meio das máquinas, né? Como fazer isso? E o Trumpa, ele é otimista, ele diz, eu penso que nós podemos fazer isso. Sem dúvida, há muito poucos exemplos desse tipo de mentalidade na América, mas nós poderíamos estar entre eles. Se nós formos capazes de superar o materialismo psicológico, seremos capazes de trabalhar corretamente com as máquinas. Isso aqui é muito interessante, né? O problema não são as máquinas, o problema javali, galo e cobra, o materialismo psicológico. Então, a gente iluminando os três animais, isso que ele vai chamar de materialismo emocional, quase, né? Uma sensação utilitária, uma sensação
de mente de lucro e vantagem por dentro do mundo interno, a gente consegue lidar de uma forma mais lúcida, correta com as máquinas. Então ele diz, por que isso? Porque o materialismo não são as máquinas. O materialismo não é psicológico, é uma mentalidade materialista. Nós temos uma das maiores oportunidades jamais oferecidas, que é de descobrir a simplicidade no meio das complicações. Essa é a maior descoberta que nós poderíamos fazer. Ela seria um grande feito para os seres humanos, e nós estamos prestes a realizá-lo. Mas vocês vejam que bonito o jeito que ele termina essa parte, né? Ele diz assim, vai chegar um tempo em que o coração da espiritualidade ela será descoberta nos países mais adiantados. Um dia, em vez dos estudantes desses países irem para a Índia, para o Tibete ou para o Japão, a fim de estudar com grandes professores espirituais, os estudantes indianos, tibetanos e japoneses virão para a América, para aqui aprender com grandes professores de sabedoria. É assim que o ciclo funciona. Eu acho isso tão bonito, né? Tão esperançoso, assim, da parte do Trumpa para nós, né? Porque, querendo ou não, a gente está dentro desse pacote, que é a forma de gerar uma habilidade de iluminar o mundo e o mundo interno no meio da forma como a vida está acontecendo agora, né? Especialmente porque a gente não consegue devolver a forma como a vida está acontecendo. A gente não tem uma perspectiva dos Amish, né, que nós vamos viver assim, sem uma série de coisas, né? A gente não está migrando para isso. A gente não está achando que nós vamos ter que abolir a internet, ou que a gente vai fundar uma comunidade, uma aldeia, e que a gente vai se isolar, né? Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, não é também simplesmente se jogar nisso como se nada tivesse acontecendo, né? Como fugir desses extremos, né? Em que, a princípio, o mundo é um lugar completamente impuro, materialista, e aí o espiritual é o sagrado e o puro. Aí a gente, como dialogar esses mundos, né? Isso aqui é um super empurrão que ele dá pra gente. Assim termina o capítulo 4, em que ele faz essa junção, né? De uma visão do caminho com o trabalho. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa antes da gente seguir. Henrique, Oi. oi. Aqui ele está falando, né, daquele ponto que o Lama põe nos conselhos, né? Leve uma vida simples, né? Que ele aqui está colocando camponesa, né? E Uhum. é exatamente a mesma coisa. Não é negar nada do que a gente tem, nem deixar de fazer nada, apenas simplificar, né? E o apenas é difícil a beça. Total. Mas o simplificar significa abrir espaço, né? Se o simplificar não abrir espaço, então não é um simplificar na verdade, né? Então, a gente pode se perder no meio de uma simplificação, né? Ou seja, aquilo pode virar uma coisa que a gente se orgulha e agora a gente, então, isso ou aquilo. Aí é como se o mesmo processo seguisse acontecendo, né? Eu fico pensando, Fernando, porque essa discussão aqui eu acho que tu tem, né, Fernando, na agricultura sintrópica, né? De introdução de tecnologias modernas, vamos dizer assim, contemporâneas, atuais, ao mesmo tempo usando um processo de muita sutileza, né, de observação dos ciclos da natureza, né? Eu acho que isso é uma coisa, até para poder, eventualmente,
produzir em larga escala, assim por diante, tem esse diálogo, né, de introduzir mais implementos, né? Eu acho que isso é uma coisa que vocês pensam muito, né? Uma vez eu recebi aqui um pesquisador do Havaí, ele foi o primeiro pesquisador que criou um site de agrofloresta na internet, chama agroforest.com. Ele chama Craig. Ele conhece muitas agroflorestas dos povos do Pacífico, assim, todas aquelas ilhas. Ele visitou Samoa. Ele foi até deu uma consultoria para o rei do Butão. Ele é budista também, por coincidência. E ele foi trabalhar no Butão. Aí eu perguntei para ele assim: você conhece muitos povos originários, trabalha com eles. O que você acha do Ernest, que é o pesquisador com quem eu trabalho, né? Ele falou assim: o Ernest, ele tem esse conhecimento ancestral dos povos antigos, né, que sabiam lidar com a natureza, que sabiam a natureza era tudo sagrado e eles conviviam em harmonia. A diferença do Ernest para esses povos é que o Ernest se propõe a resolver os problemas da agricultura moderna. E os indígenas, eles não estão assim com essa preocupação, né, de achar uma máquina melhor para o agricultor não agredir a terra, não destruir. Eu acho que essa diferença é gritante. E eu vejo agora assim que a gente está numa situação que o foco dele é isso, achar máquinas para fazer uma agricultura em paz, assim, que o Lama fala isso, uma cultura de paz, né? E o Ernest fala isso: a gente não precisa matar ninguém, não precisa matar nenhum bicho, não precisa matar nenhum inseto, é só entender como a natureza funciona. Só que eu fico vendo, assim, eu voltei da Bahia agora, eu fui numa região lá, cara, eu nunca tinha visto aquilo, assim, parece que você entrou em Marte. Você não vê uma árvore, você roda quilômetros, quilômetros, quilômetros. Num trecho da rodovia que eu andei foi 50 quilômetros. É terra, assim, terra nua, não tem árvore, não tem passarinho, não tem nada, o oeste baiano ali. Eu falei, cara, a gente quer fazer máquina, mas será que isso aí não vai ajudar os caras a destruir mais o que está em pé? Porque se você consegue pôr árvore, assim, falar, ó, agora a gente tem máquinas que pode plantar com árvore. Aí eles vão olhar para a floresta intacta e falar, então vamos agora pegar mais esse pedaço que a gente pode pôr árvore junto agora. Então não sei assim como que... Agora eu encontrei uma frase aqui, Henrique, que o que você falou, eu queria só entender tirar uma dúvida do Thich Nhat Hanh, que é bem isso que você falou no começo, e eu queria saber o que quer dizer com essa... Que ele fala assim, ó: nós entramos na prática pela porta do conhecimento, como uma palestra sobre o Dharma ou um livro que lemos. A seguir, continuamos a trilhar o caminho, e nosso sofrimento aos poucos vai diminuindo. Entretanto, em alguma altura do caminho, todos os nossos conceitos e ideias terão que dar lugar à experiência vivida. Palavras e ideias só são úteis se colocadas em prática. Quando paramos de falar sobre as coisas e começamos a entender os ensinamentos pelo prisma da vida cotidiana, chega uma hora em que entendemos que nossa vida é o caminho e não mais nos apoiamos em formas externas de prática. Foi bem o que você falou no começo aí. Então, a nossa ação se torna não ação e nossa prática não prática. O que seria isso, assim? A nossa ação se torna... Porque isso do budismo sempre é assim, essa negação, e depois, cara, é um negócio... Não sei se... É um pouco confuso, né? É porque é como se fosse um momento em que a pessoa já não está mais pensando o que ela está fazendo, né? No início, inconscientemente para nós, separar as coisas. Bom, isso aqui é a minha vida, é o meu mundo, e agora eu vou fazer prática. Daí a pessoa pensa, bom, eu quando for fazer prática, eu vou recitar uma prece antes. Aí eu vou ritualizar um pouco aquilo. Aí parece que naquele momento eu estou fazendo prática, eu estou focado, eu estou atento, concentrado. Aí no final eu faço uma prece de dedicação. Então parece que porque eu fiz uma prece, eu ritualizei, eu coloquei aquilo dentro às vezes até de um momento do dia, de um horário, assim por diante, eu tenho uma ação que está acontecendo ali, eu estou observando, a pessoa se sente um pouco enquadrada dentro daquilo. Então é como se não fosse tão espontâneo, natural. Aí quando eu não estou fazendo prece, eu não estou prestando atenção, eu não estou isso, eu não estou aquilo, eu não estou fazendo prática, eu estou simplesmente na buraqueira, né?
Mas a ideia é que aquilo vá, de alguma forma, ficando um processo natural, que a gente não está necessariamente pensando se está fazendo ou não está fazendo, aquilo está acontecendo, vai ficando mais natural. A gente não está mais num processo, às vezes, quase alucinado de autoobservação, sabe? Em que eu estou vigilante, autovigilante o tempo todo. Aquilo vai relaxando também. Um pouco isso. Legal. Essa noção é com a agricultura sintrópica, né, que é produzir, enfim, um alimento que ele venha dessa relação de cuidado, mas numa escala que a pessoa não pense que aquilo só funciona se ela tiver uma horta pequena, né, ou ela tiver um sítiozinho. Parece que aquilo nunca foi possível de se pensar numa escala maior, né? E é muito interessante porque é como se as máquinas elas fossem impuras. Aí tem uma sensação de pureza e de impureza. Impuro, aquilo já não é mais da natureza. Mas não, o próprio texto, né, ajuda a gente a também olhar para o aspecto interno nosso que está se relacionando com aquilo, né? Os usos que a gente vai dar, é muito mais profundo, né? Do que uma coisa binária, assim, né? Sim ou não. É que as máquinas, elas tiram, é como se fosse, assim, nessa visita que eu fiz na Caatinga, o agrofloresteiro Nelson, ele é aposentado da Petrobras. E ele falou uma coisa que eu fiquei refletindo sobre isso, falou assim, que a máquina, a partir do momento que você usa uma máquina, você gastou dinheiro uma vez, e agora você não gasta mais. Então, vai gastar lá a manutenção e tal, mas aí a máquina gera um recurso que não é mais o ser humano, né? Não está mais o ser humano ali que fazia aquilo girar assim, né? E é muito difícil fazer alguma coisa com máquinas complexa como quando está o ser humano junto, né? Porque a gente consegue fazer coisas muito complexas quando o ser humano está junto, que ele está ali podando, plantando. Aí a gente consegue imitar muito mais a natureza, consegue ficar muito próximo do que a natureza já faz por bilhões de anos. Aí quando a gente põe uma máquina, é uma tentativa de, talvez assim, como diz o Krenak lá, adiar o fim do mundo, assim. Vamos pôr a máquina, porque a gente consegue... Numa máquina, não essa máquina que a gente tem hoje, que é compacta, polui, mas uma máquina que ela tente imitar os processos naturais, né? Mas mesmo assim, a gente exclui o ser humano. Então, não consigo ver assim que o problema, acho que é mais fundo, assim, não é a gente É contraditório, né? A gente vai resolver o problema, mas o problema não é esse. O problema é concentração de terra, são muitas outras coisas gigantes, assim. Esse que é na minha região 2% dos produtores rurais tem 70% da área, quase 1 milhão de hectares, essa região que eu estou falando. Isso é um retrato do Brasil. Então, como que a gente... É uma coisa bem difícil de resolver. Essa região do oeste da Bahia, acho que é o Mato Piba, né? Eles plantam muita soja, umas coisas assim ali, né? Agora, isso, se a gente leva o que você falou para um extremo, assim... Eu já passei por lá, é uma coisa incrível. Mas isso que você falou, acho que o Lama falou alguma vez, porque a gente... Por todo esse histórico que nós passamos agora, né, nesses últimos anos... como que a gente faz as pessoas entenderem essa ciência? Eu fiz um filme, a gente tem um canal lá, tem muitas pessoas seguindo. Acho que foi a primeira vez que eu toquei no budismo, assim, que eu estava falando sobre formiga, e a gente tem que mudar a relação com os insetos. E só a ciência só não consegue mudar, porque é o que você falou, isso assim, eu devia colocar isso na descrição do... Até vou melhorar o meu comentário depois do que você falou, que a ciência é muito materialista. Ela sozinha não consegue resolver o problema. Aí eu toquei nesse ponto, assim, que a gente conversando aqui um dia, o Gaúcho falou assim, os mestres falam que se você faz uma ação positiva, assim, você é altruísta, generoso, mas se você usa só com a cabeça, você fala assim, não, o Lama falou que é bom ser generoso, então eu vou ser generoso, mas
pensando racionalmente, isso gera um mérito pequeno. Agora, se você faz isso de coração, o mérito é maior. Aí, eu expliquei isso no filme, pô, que a gente não pode matar as formigas, elas fazem parte do processo de recuperação. Aí eu dei esse exemplo. Putz, aí nos comentários já tem uns caras que colocam assim, ah, cara, isso não é ciência, você já descambou aí para o budismo. Eu falei assim, a ciência sozinha não consegue resolver. Você tem que usar outros instrumentos, porque a ciência sozinha está nisso aí. O que você aprende na universidade? Jogar veneno, jogar adubo. Então, é além da ciência. O que tem além da ciência? Tem um mundo imaterial, assim, um mundo que não é palpável, né? Mas é bem isso que eu tenho que acrescentar, que esse materialismo assim duro, sabe? Força aí, Fernando. Manda um vídeo pra gente depois das formigas, passar Tá pro bom, pessoal. vou te mandar o link aí. Por favor. Bom, tinha a Jaque, mas eu acho que ela caiu. Oi, Marildo. É, o microfone seu Não, tá teu áudio fechado. teu microfone tá fechado, é. Não te ouço. Tá, agora sim. Agora sim. Só queria ver contigo, segunda-feira tu vai ter um encontro no CEP Porto Alegre? É amanhã à noite eu vou lá. Isso. Tá. Então amanhã eu vou lá te encontrar, que eu tive em novembro todo fora e não foi possível estar lá Ah, contigo. que legal. Amanhã é o Sete e último meia da manhã? dia, né, que eu tô lá em É, Porto Alegre. Uhum. 7h30? Amanhã à noite, 7h30. Isso aí. Não, é que a palavra instante, eu tive uma vivência que eu fui à Chapada Diamantina há 5 anos atrás. E aí tem aqueles lugares que tem pizza, lugares pequenos. Eu entrei lá e vi na parede, assim, em cima da cozinha, um relógio e eu fiquei fixado naquele relógio, porque ele só tinha o segundeiro. O pessoal conversando na mesa, assim, eu não tirava a atenção, porque ele não marcava a hora, ele marcava só aquele instante, assim. E ali foi uma experiência de ver a vida passando, né? Só tinha o Porque ponteiro do segundo, você fala. só tinha o ponteiro de segundos. Ali foi um Sim. momento que eu vi que o segundo ele não está dentro do segundo, né? O segundo tem o próximo segundo e que a vida é aquele momento ali daquele segundo. Eu cheguei em casa e fiz um. Eu tenho um aqui no meu quarto aqui que não marca a hora, mas marca que a vida está passando. Aí eu comecei a levar ele para alguns movimentos e o pessoal queria saber a hora, né? Por que de um relógio que não marca a hora, né? Então, aquela parte ali do instante foi muito legal, porque me trouxe essa memória de que o central num relógio seria o segundeiro, que é na onde se dá mesmo essa passada. Então, quando a gente começou aqui, em torno de 4 e pouco, já se passou muitos segundos, né? Já muitos instantes dessa vida preciosa. Então, me trouxe isso, só queria contemplar e segunda-feira eu vou estar lá para Que conversar contigo. legal. Que legal. Boa essa perspectiva aí. A gente não tem muita referência, né? Porque é muito rápido, né? É muito rápido. A gente fica sem referência. Arro, gratidão. Legal. Obrigado, Marildo. Hum. Bom, gente. Então, acho que a gente segue mais um pouquinho. E aí a gente se despede aqui de hoje, né? Acho muito legal agora, porque o Trumpa vai começar a convidar a gente a olhar para as sensações de dificuldade que a gente sente na relação com o trabalho, de onde elas surgem, né? E, e elas sempre vêm, aparentemente, das pessoas com quem a gente se relaciona, ou vem do sentido que a gente coloca para aquilo, assim por diante, né?
Mas aqui ele vai colocar disposições internas que a gente carrega que invadem a nossa relação com o trabalho. E, de novo, o trabalho aqui não é apenas a profissão que a gente exerce, né? É passar uma vassoura. Isso também é trabalho, né? Então, é muito interessante de ver as posições sutis que a gente vai, ora, associar aos reinos, né, os 3 animais, completamente permeando as atividades que a gente faz, né? Ah, o vídeo já está aqui, legal, legal. Então ele usa uma palavra que ele começa assim, um dos obstáculos, né? Ele vai chamar de frivolidade. É um pouco descuidado, né? Ele diz assim, quando você começa algo descuidadamente, um trabalho pela metade. Que interessante. A gente não está muito querendo fazer, não está prestando muita atenção, não está dando muita importância. A gente está fazendo. Não sabe nem por que começou, vai fazendo um pouco no automático, não sabe muito bem onde é que aquilo vai dar, por que eu estou fazendo, não tem um cuidado, né? Ou talvez não tenha nem muito interesse. É tipo tarefa, né? Tu me dá que eu executo. Mas eu não sei muito bem o que é, onde é que vai dar, o que tem ali dentro. Então tem um fundo um pouco descuidado que invade isso. Então todo o processo ele acaba ficando como um trabalho que fica pela metade. O Trungpa diz assim, antes de começar, se nós não abordarmos a situação corretamente, nós vamos entrar nela de forma leviana, de forma descuidada, que se deva ser solene, tornar aquilo à prática, né? Então fica sério, é ter respeito pela sacra da situação em que se está. Essas situações são sagradas pelo simples fato de que você se encontra nela. Tem uma natureza de Buda ali dentro. Como é que aquilo não vai ser sagrado? Né? Então, a natureza búdica está ali, igual a do Buda, de Guru Rinpoche. Então, não é o nosso javali ali dentro que é sagrado, é a natureza de Buda que a gente carrega que é sagrada. Mas ele vai além, ele diz assim, as situações em que você se encontra são parte das suas lembranças, parte da sua forma de se expressar. Se você ignorar a enorme oportunidade que elas lhe fornecem para expressar a sua verdadeira natureza, então toda a sua abordagem de vida se torna leviana. Ou seja, a natureza primordial, a natureza de Buda, se manifesta em todas as situações. Por que aquele trabalho que eu estou fazendo, aquela tarefa que eu estou fazendo, ela também não está encharcada com esse potencial búdico? Por que eu imagino que eu preciso terminar isso para começar outra coisa que, enfim, vai me levar ao contato com o sagrado, com o profundo, com a natureza búdica? Por que isso que eu estou fazendo interromperia o sinal da natureza búdica, né? Por que isso faria isso? Por que isso teria isso, né? Então, a abordagem da vida, ela fica descuidada, né? Pode haver uma confusão entre essa leviandade e um senso de humor genuíno. Um verdadeiro senso de humor sem leviandade é um estado de confiança, de destemor, porque você conhece a situação tal como ela é. Então, né? Que não é descuidado. É um senso de humor cuidadoso. Aí ele tem confiança, destemor, porque você conhece
a situação tal como ela é. Se é um senso de humor que, no fundo, é simplesmente jocoso, ele simplesmente desconsidera, ele tem um senso de humor porque, no fundo, ele não se importa. Aí ele não é um senso de humor genuíno, não é um senso de humor verdadeiro. Então isso é interessante, porque o senso de humor pode ser não só uma forma da gente retirar a solidez daquilo, mas está se importando, porque aquilo no fato não importa para nós. Pouco nos interessa. E o que acontecer, acontece. Para mim não vai mudar nada, cuido, né? Você mergulha na situação que você tiver e passa a fazer parte dela. Uma vez que você sabe o que você está fazendo, essa passa a ser uma situação prazerosa, que não é nem solene ou demasiadamente séria. Quando a leviandade se manifesta, toda a área de confiança fica obscurecida, sendo substituída por uma fachada de impulsividade. Em parte envergonhado, em parte inseguro, você se envolve com alguma coisa. Daí em diante, se torna uma espécie de comediante amador tentando agradar uma plateia. Em casos assim, é melhor não começar. É interessante isso aqui. Porque é quando a gente diz assim, não, isso aqui eu não estou muito me importando, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Aí não tem, a gente não está ali de fato, né? A gente não está envolvido com aquilo. Aí é como se a gente estivesse se enganando, né? Aí a trupa diz, olha, melhor nem começar, se é para ser assim. A frivolidade é secundária, ela não é a sua natureza inata. Seria difícil encontrar alguém que tenha desenvolvido toda a sua personalidade em torno de um comportamento leviano o tempo todo. Todos nós temos uma exposição. Então tem uma diferença entre a pessoa, por exemplo, brincar com a pessoa não se importar. Aqui a pessoa se importa, mas ela brinca, mas ela se importa. A brincadeira não é uma forma dela fugir da responsabilidade da situação, né? É uma forma de até mesmo olhar com profundidade para a situação. Então, se a pessoa está sempre brincando, mas no fundo ela não se importa, então ela não tem. O Trump diz, não existe. Todos nós temos uma dignidade primordial, dá para dizer assim. Quando o comportamento de uma pessoa se baseia na expressão de algo verdadeiro e humano, é sempre digno. Bonito isso. Quando o comportamento de uma pessoa se baseia na expressão de algo verdadeiro, de algo humano, isso é sempre digno. Não importa o que você faz, mesmo que essa atividade seja dormir ou defecar. Mais uma vez, leviandade é uma coisa secundária. Por isso, é possível uma pessoa sintonizar o estado primordial de todo o seu ser, não importa o que esteja fazendo. Isso é sempre possível. Por quê? A leviandade, esse estado, dizer, não tão sério a princípio, ela é uma espécie de estado de semi-desprendimento. A pessoa pode parecer desapegada, pode parecer livre, assim por diante, mas ele diz semi-desprendimento. Henrique, está travando A leviandade, te diz assim, a pessoa tratou aquilo de uma forma leviana, meio juridiquês, né?
É. Ô Henrique, não é melhor fechar seu vídeo para ver se Agora melhora? caiu até o 4G. Pois é, agora caiu até o 4. Não, aqui caiu o 4G. Por incrível que pareça. O 4G caiu. Agora está normal. É. Eu vou seguir mais um trechinho aqui, para não parar no meio da frase. Então a gente está nesse ponto aqui, né? Que a pessoa aparentemente trata as coisas sem muita seriedade. Aqui ele usa leviandade, né? Como se a gente acusasse alguém de ser uma pessoa leviana, que não leva a sério, não se envolve, né? Ele diz isso é um estado de semi-desprendimento. Na leviandade está presente uma coativa. É por isso que você tem que introduzir um elemento sério em qualquer situação leviana. Essa necessidade deve ser óbvia para você quando está acontecendo. Chegará um momento em que, nessa condição de levar as coisas com leviandade, vai haver um espaço para uma seriedade temporária. Essa parece ser a única ocasião em que a seriedade ou a solenidade funcionam como uma porta de entrada para o senso de humor verdadeiro. O momento que você substituir a leviandade por um senso de humor verdadeiro será óbvio. Então, que ele está criticando a gente, né, por muitas vezes pavesa, mas no fundo tem um incômodozinho em algum lugar, né? Então, como que a gente substitui isso por um senso de humor que seja genuíno, que seja lúcido, né? Ele diz, olha, em primeiro lugar, você não precisa esconder a sua leve, esse ato de você ser leviano. Em seguida, um súbito se dá conta. Uma percepção retardada de ser leviano traz você de volta para a seriedade, o que leva você a desenvolver um senso de humor verdadeiro e definitivo. A frivolidade ela não se torna irrelevante. Ocorre apenas que você percebe o que está acontecendo. Quando a frivolidade é percebida, detectada, pode se transformar numa outra coisa. A alternativa de tentar rejeitar completamente a frivolidade poderia conduzir a uma atitude muito rígida, como a de pais ortodoxos que não permitem que tudo que é leviano, qualquer citação que as crianças tentam expressar, tentam empurrar as crianças para um estado adulto, que termina por ser bastante negativo, porque elas não têm chance nenhuma de tomar consciência do estado leviano tal como ele é. Além disso, a leviandade aparente poderia ser uma simples expressão de divertimento e espontaneidade, pois a frivolidade pode dar início a uma compreensão súbita de uma situação e conduzir a um senso de humor mais verdadeiro, vamos dizer assim, mais genuíno. Como se a gente fosse se relacionar de uma forma meio com descaso, né? Ou com talvez sem muito comprometimento. E aqui ele diz, olha, também não precisa negar que isso pode acontecer, mas a gente pode contemplar isso, né? Observar isso e tornar isso um caminho para a gente gerar um senso de humor que seja mais genuíno, né? Senso de humor aqui é lucidez, né? Tipo prágina chegando. Estou fazendo chá de erva doce.
quer fazer Gente, ele vai entrar agora nos 3 animais, que ele vai usar outras expressões, né? Ele vai usar frivolidade, heresias. É muito interessante. Mas isso aqui eu acho que a gente deixa para o próximo encontro, porque a gente entra uma outra janela agora, que a gente precisaria olhar com um pouco mais de extensão para não ficar boiando, né, no meio do assunto, assim. Deixa isso para o próximo encontro, daí a gente começa nesse capítulo mesmo daí. Então é isso. No próximo domingo, que vai cair no dia 4, a gente não vai se encontrar. Vai estar acontecendo o retiro aqui em Viamão. Eu vou estar bem envolvido. A gente volta a se encontrar no dia 11. E fica mais fácil daí da gente retomar. A gente recomeça esse capítulo aqui e aí segue a partir dele. Henrique, Então, oi. tem alguma parada? Com meu primeiro ano eu tô meio perdida, porque eu Tem viajo. férias. Férias, alguma coisa desse tipo. Tem férias. Tem. Hoje tem matrícula, igualzinho. Não, a gente vai parar ali a gente vai parar mais para o meio de dezembro em diante, a gente para, né? Em janeiro eu estou me aspirando a ficar no Bacupari em janeiro, lá em Retiro. No janeiro a gente também não vai ter. Então a gente retomaria algum momento a partir de fevereiro. Mas eu conto com mais certeza, talvez nesse próximo encontro dele. Obrigada. Obrigado. Então tá bom. Então a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lupcho Sum Ring Luche Zan Sa Sum Champa Peldro Jucho Sum Não Adam Hidrau do Sum Show. Obrigado, gente. Boa semana para vocês. Valeu. Valeu, Obrigada, Henrique. Boa semana. Tchau, gente. Boa Boa semana. Até mais. Tchau, pessoal. Boa Boa semana. semana a todos. Mais. Tchau, tchau. Valeu.